nesse dia. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, a partir do versículo de número 18. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos ler a partir do 16. Romanos 4, 16 fala assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí como pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Bom, o assunto dessa carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Afinal de contas, todos nós estamos buscando salvação para a nossa vida, salvação para o nosso coração. Se você não busca salvação em Cristo, você vai buscar salvação nas religiões. Se você não busca salvação na religião, você vai buscar salvação no sexo. Se você não busca salvação no sexo, vai buscar salvação nas drogas e assim por diante, nas riquezas e por diante. Mas nós sabemos que a única pessoa que pode verdadeiramente nos salvar e transformar a nossa vida é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer para mim e para você que nós precisamos depositarmos a nossa confiança em Deus. Afinal de contas, por causa do pecado, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós? Como assim, pastor? Todos nós? Exatamente, diz Paulo que todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Os gentios estão debaixo da ira de Deus porque observam a criação e não rendem glórias a Deus. Os que se acham perfeitos estão debaixo da ira de Deus porque, ao se denominarem perfeitos, julgam outras pessoas, porque o seu padrão de perfeição é em relação à falha dos outros. E os religiosos também estão debaixo da condenação, afinal de contas, eles professam que a sua religião pode os salvar, mas, ao praticarem a sua religião, eles sabem que estão em falta com ela. E aí Paulo vai dizer então que existe uma justiça, uma salvação que vem da parte de Deus para nós. E vai dizer que essa justiça, essa salvação, é nos dada através de Jesus Cristo. E a pergunta é, como é que a gente experimenta essa salvação? Como viver essa salvação? E aí Paulo vai dizer, a gente vive essa salvação de uma forma muito simples. É crendo, é confiando. Aí você pode dizer, mas como é que funciona esse negócio da fé? Esse negócio da fé é um trem às vezes tão complexo. Que é isso, meu irmão? Esse negócio da fé é muito simples. É verdade que às vezes os desdobramentos que a fé traz à nossa vida nos colocam em situações meio delicadas, como no caso de Abraão. Mas o viver pela fé é simplesmente confiar no caráter imutável de Deus. É confiar que Deus ele tem poder para fazer aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. E aí Paulo vai dar para mim, para você, o exemplo de como é essa vida pela fé. E ele vai dizer que o exemplo dessa vida pela fé é como o exemplo de Abraão, que confiou em Deus. Ele confiou naquilo que Deus disse. O que é que Deus disse para Abraão? Paulo vai dizer, Deus disse para Abraão que faria ele pai de muitas nações, mas tinha um problema. Primeiro problema, sua mulher era estéril. Como é que Abraão ia ser pai de muitas nações tendo uma mulher estéril? Para piorar, o tempo se passou e o texto bíblico diz que com cerca de 100 anos o corpo de Abraão também já estava amortecido. Provavelmente a inferência do texto aqui era que Abraão já não tivesse mais vigor para fazer um filho, não tivesse mais vigor para fecundar o ventre de Sara. E aí, gente? E aí o texto bíblico diz que apesar disso, ele confiou em Deus, ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido,
nem atentou para o amortecimento do ventre de Sara. O texto diz que ele se fortaleceu na sua fé, estando certíssimo de que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, você precisa tomar a pílula da fé a respeito da tua salvação. Você precisa confiar que aquilo que Deus disse e aquilo que Deus fez na história, através do seu Filho Jesus Cristo, é possível, torna possível a nossa salvação. É uma realidade. Deus de fato nos salvou em Cristo Jesus. Você precisa confiar nisso. Você precisa confiar que Jesus Cristo era verdadeiro Deus, era verdadeiro homem, que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós, que Ele fez prodígios, maravilhas e sinais, ressuscitou mortos, curou enfermos, fez o ouvido de surdos voltarem a ouvir, fez os olhos dos cegos se abrirem. Você precisa acreditar que Ele curou leprosos, que Ele curou uma mulher com fluxo hemorrágico. Você tem que acreditar que Ele multiplicou os pães, que Ele transformou a água em vinho. Você tem que crer que havia poder sobre Jesus e que esse poder era a testemunha, a testificação de Deus de que Ele era o Filho de Deus e que Ele, por causa dos nossos pecados, Ele se entregou numa cruz e agora, por causa do preço que foi pago, nós estamos livres da condenação, livres da ira de Deus e fomos reconciliados com Deus. A sua fé deve, em primeira instância, se situar nessa direção, deve ser direcionada na direção da tua salvação. Mas você também deve acreditar que aquilo que Deus disse ao seu respeito, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Aquilo que Deus disse ao meu respeito, ao seu respeito, nessa palavra, nas Sagradas Escrituras, essa palavra, ela vai se cumprir. Se nesse dia você está precisando de fé, então tome a pílula da fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.